O dog do Reddit. Minha filha, que planeja se casar em breve, convidou a minha ex-esposa, que me traiu anos atrás, e ainda espera que eu pague por tudo. Eu estou errado por me recusar? Algumas pessoas não querem encerramento. Elas querem uma plateia. Hoje vou contar a história de uma noiva que finalmente percebeu que a mãe não a amava, só queria controle, e acabou perdendo bastante coisa por demorar a entender isso. Tudo começou quando eu recebi uma ligação da minha filha, Ivy, mulher de 27 anos, na semana passada. Ela estava super animada e me contou que ficou noiva do namorado Colby, com quem estava há 3 anos. Fiquei genuinamente feliz por ela. Ela é minha única filha e, apesar de nosso relacionamento às vezes conturbado, sempre quis vê-la bem e feliz. Ela mencionou que queria um casamento dos sonhos e que estava contando comigo para bancar tudo. Concordei sem muita hesitação. Tenho uma boa situação financeira e vinha me preparando mentalmente para essa despesa desde que ela começou a namorar o Colby. Sério? Ela me agradeceu e disse que me enviaria um orçamento preliminar no fim de semana. Quando abri o e-mail, quase engasguei com o café. O custo total do casamento seria de $85.000. Eu sei que os preços subiram desde que me casei, mas isso parecia absurdo. Ainda assim, eu podia pagar. Achei que era um daqueles momentos em que os pais simplesmente engolem o custo pela felicidade dos filhos. Mandei uma mensagem sugerindo que nos encontrássemos para jantar e discutir os detalhes, e marcamos para a semana seguinte. O jantar com Ivy e Colby começou agradável. Conversamos sobre o noivado, possíveis locais e o cronograma. Então, casualmente, enquanto falávamos da lista de convidados, Ivy soltou uma bomba. Ela mencionou que estava muito feliz porque ambos os pais estariam presentes no grande dia. Demorei um momento para entender o que ela quis dizer. Ambos os pais, incluindo minha ex-esposa, a mulher que manteve um caso de 2 anos com o vizinho enquanto ainda éramos casados. Para contextualizar, descobri o caso há 15 anos, quando voltei mais cedo de uma viagem de trabalho e encontrei os dois juntos na nossa cama. Não foi um deslize único, mas um longo caso com o homem que ela acabou se casando depois. O divórcio foi horrível, e a traição quase me destruiu. Desde então, tive o mínimo de contato com ela, apenas quando absolutamente necessário, por causa da Ivy. Questionei Ivy por ter convidado a mãe sem conversar comigo antes. Ela respondeu de forma displicente, dizendo que era o casamento dela, não o meu, e que a mãe tinha tanto direito de estar lá quanto eu. Não quis causar uma cena no restaurante, então mudei de assunto. Mas a revelação ficou como uma pedra no meu estômago pelo resto da noite. Alguns dias depois, liguei para Ivy para discutir minhas preocupações com calma. Foi então que ela revelou que a mãe não apenas estaria presente, teria um papel especial na cerimônia. Expliquei que, embora entendesse o desejo dela de ter a mãe lá, eu me sentia desconfortável em planejar um evento em que minha ex, que me traiu de forma tão devastadora, seria homenageada. Ivy respondeu que eu precisava superar isso, já que fazia 15 anos, e me chamou de mesquinho. Fiquei chocado com a atitude fria dela. Disse que precisava de tempo para pensar e encerrei a ligação. Alguns dias depois, Ivy me enviou uma atualização do planejamento, incluindo um mapa de assentos. Não apenas minha ex-esposa estava colocada na mesa da família comigo, como também o atual marido dela, o ex-amante. Liguei para Ivy perguntando se aquilo era algum tipo de piada. Ela pareceu confusa com minha reação, dizendo que ambos eram importantes para ela. Quando apontei que ela estava me pedindo para sentar na mesma mesa com a mulher que me traiu e o homem com quem ela me traiu, enquanto eu pagava $85.000 pelo privilégio, ela me acusou de fazer tudo girar em torno de mim e disse que as decisões não eram negociáveis. Depois da ligação, tirei um dia para refletir. Então enviei uma mensagem explicando que não poderia financiar um casamento que demonstrava tamanho desrespeito pelos meus sentimentos. Ofereci um meio termo, ainda ajudaria financeiramente, mas não se a mãe tivesse papel de destaque ou se o marido dela estivesse presente. A resposta de Ivy foi uma série de mensagens de voz furiosas me chamando de egoísta e me acusando de querer controlar o casamento dela. Segundo ela, eu estava usando o dinheiro como chantagem para ter tudo do meu jeito. 2 dias depois, Ivy apareceu na minha casa com Colby e a mãe dele, parecia uma intervenção. Eles se revezaram me explicando por que eu deveria simplesmente pagar o casamento sem impor condições. Ivy revelou que sua mãe a acompanharia até o altar junto comigo. A mãe de Colby sugeriu que isso seria um belo símbolo de coparentalidade. Eu apontei que Ivy tinha 27 anos e que nós não copais desde que ela estava na faculdade. Então veio outra revelação, Ivy mantinha contato regular com a mãe há anos, pelas minhas costas. Eu nunca proibi essa relação, mas ela deliberadamente me escondia isso, sabendo como eu me sentia sobre a traição. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem a Ivy retirando todo o apoio financeiro ao casamento. Expliquei que me sentia manipulado e desrespeitado, não apenas pela inclusão da minha ex e do amante dela, mas pela maneira secreta como tudo havia sido feito. Ofereci uma contribuição menor, de $10.000, caso quisessem uma cerimônia mais modesta e sem drama.
O que se seguiu foi uma semana infernal. As redes sociais explodiram, me pintando como vilão que estava arruinando o casamento da filha por um rancor antigo. Familiares e amigos com quem não falava há anos surgiram para dar opiniões sobre minha paternidade e meu caráter. Eve me ligou chorando, dizendo que o local do casamento cancelaria a reserva se o depósito não fosse pago até o fim da semana. Disse que eu estava arruinando o dia mais feliz da vida dela. A próxima reviravolta veio quando recebi uma mensagem da minha ex-esposa, nossa primeira comunicação direta em anos. Ela me chamou de imaturo por punir a filha por erros do passado. Bloqueei o número dela sem responder. Dias depois, recebi uma ligação inesperada de Colby, o noivo de Eve. Para minha surpresa, ele parecia compreender meu lado. Admitiu que nunca se sentiu confortável com todo esse destaque dado à mãe de Eve e ao marido dela, e que essa ideia não havia partido dele. Colby revelou que Eve e a mãe haviam planejado uma participação elaborada, incluindo uma dança mãe e filha e um discurso sobre perdão. Ele perguntou se eu reconsideraria ajudar financeiramente com uma versão reduzida do casamento. Agradeci a ligação, mas disse que essa situação tinha me mostrado um lado de Eve que eu não conhecia. Ela deixou claro que meus sentimentos não importavam. Ele disse que entendia e que tentaria conversar com ela, mas que ela não cederia. Depois dessa conversa, decidi publicar aqui, perguntando se fui o babaca por retirar o financiamento do casamento. Alguns contextos adicionais em sempre estive presente para Eve. Paguei integralmente sua faculdade. Ajudei com a entrada do primeiro carro. Nunca perdi um aniversário ou evento importante. Quando ela se formou, organizei uma grande festa. Eu não sou um pai ausente que de repente apareceu querendo controlar o casamento da filha. Já minha ex-esposa, por outro lado, foi bem menos presente depois do divórcio. Ela se mudou com o parceiro do caso quase imediatamente e começou uma nova família. Eve passou a maior parte dos feriados e verões comigo porque a mãe estava sempre ocupada demais. E, ainda assim, de alguma forma, eu sou o vilão por não querer financiar uma celebração na qual esperam que eu sorria enquanto minha ex faz o papel de mãe do ano. Estou sendo irracional? Deveria simplesmente engolir o orgulho e pagar? Eve diz que estou arruinando a chance dela de ter o casamento dos sonhos, mas, do meu ponto de vista, foi ela quem tornou isso impossível ao insistir em decisões que sabia que me feririam. Edit 1. Alguns comentários perguntaram por que Eve faria isso. Eu também tenho me feito essa pergunta. Minha melhor suposição é que a mãe dela anda enchendo sua cabeça, contando uma versão diferente do nosso divórcio. Sempre tentei poupar Eve dos detalhes feios quando ela era criança, talvez tenha sido um erro. Só para esclarecer, nunca disse que Eve não podia convidar a mãe. Apenas deixei claro que não pagaria por um casamento em que sua mãe tivesse um papel especial e o amante dela estivesse presente. Ela poderia ter aceitado meu acordo, mas se recusou. Para quem sugeriu que eu apenas comparecesse como convidado e não pagasse, eu ofereci essa opção. A resposta de Eve foi que, sem o meu dinheiro, não haveria casamento. Ela não quer reduzir custos nem pagar por conta própria. É o casamento dos sonhos, ou nada. Muitos também perguntaram sobre a relação de Eve com a mãe ao longo dos anos. Foi complicada. Quando ela era mais nova, a mãe era praticamente ausente, priorizando a nova família. Nos últimos anos, aparentemente se reaproximaram, o que eu nunca me opus. O que me incomoda é que essa reaproximação parece ter vindo acompanhada de uma revisão da história e do planejamento desse casamento pelas minhas costas. Para os que dizem é só um dia, engole o orgulho, não é só sobre o dia. É sobre os meses de engano que vieram antes, o desprezo pelos meus sentimentos e a manipulação. Se Eve tivesse lidado com tudo isso com honestidade e respeito, talvez tivéssemos encontrado um meio termo. Edit 2. Colby acabou de ligar novamente. Ele admitiu que Eve e a mãe vinham planejando isso há meses. Aparentemente, minha ex sugeriu que me fazer pagar por um casamento no qual ela fosse destaque seria uma espécie de justiça poética pelo divórcio. Colby agora está repensando todo o relacionamento. Não sei se me sinto vingado ou triste. Muitos comentários sugerem que Eve talvez não saiba toda a verdade sobre o divórcio. Mas ela sabe. Quando completou 18 anos, sentei com ela e expliquei exatamente o que aconteceu, inclusive o momento em que encontrei a mãe com o vizinho na nossa cama. Eu não demonizei a mãe, mas também não suavizei a situação da traição. Para responder aos que dizem mas ela é sua filha, sim, ela é, e eu a amo. Mas amor não significa ser capacho. Eu jamais pediria ao meu pai que celebrasse o amante da minha mãe, muito menos pagar por isso. Edit 3. Acabei de receber uma mensagem de Eve dizendo que seguirá com os planos do casamento e encontrará o dinheiro em outro lugar. Desejei sorte, mas reforcei que minha posição continua a mesma. Atualização 1. Primeiro, quero agradecer a todos pelo enorme apoio ao meu post original. Não esperava uma reação tão forte. Muita coisa aconteceu nas últimas semanas, então achei que devia atualizar vocês. No dia seguinte à viralização da postagem, decidi mostrar a Eve os comentários, e isso saiu completamente pela culatra.
Ela descartou toda a comunidade do Reddit como um bando de homens amargurados e me acusou de buscar validação de estranhos na internet em vez de apoiá-la. Alguns dias depois, Colby entrou em contato novamente. Ele me informou que o casamento havia sido adiado indefinidamente. Aparentemente, toda essa situação colocou uma pressão enorme no relacionamento deles. Ele admitiu que a mãe de Eve vinha mexendo os pauzinhos nos bastidores, incentivando Eve a me cortar completamente caso eu não bancasse o casamento do jeito que elas queriam. 2 dias depois, recebi uma mensagem em grupo dos futuros sogros de Eve. Eles se desculparam por terem participado da intervenção na minha casa e revelaram que Eve havia mentido para eles, dizendo que eu me recusava a contribuir com qualquer quantia apenas porque a mãe dela estaria presente. Eles se disseram decepcionados com o comportamento manipulador de Eve depois de ouvirem a verdadeira história por Colby. Em seguida, meu irmão me ligou dizendo que Eve agora andava contando à família que eu a havia deserdado por causa da briga sobre o casamento. Ela e minha ex aparentemente organizaram uma reunião na casa da minha ex para apoiar Eve nesse momento difícil. Decidi agir antes que essa narrativa se espalhasse. Enviei uma linha do tempo factual dos acontecimentos para familiares próximos, incluindo capturas de tela das minhas ofertas de compromisso e das recusas de Eve. Isso ajudou a desmentir a versão que ela estava espalhando. Apesar de tudo, recebi um convite de casamento pelo correio dias depois. Incluía um bilhete escrito à mão. Estamos seguindo com um casamento menor. Sua presença é bem-vinda, mas sua carteira não é mais necessária. O tom passivo-agressivo facilitou minha decisão, e eu não iria. 2 dias depois de receber o convite, Colby ligou de novo. Ele soava exausto e disse que o relacionamento com Eve estava desmoronando rapidamente. Revelou que o noivado estava suspenso, e não apenas o casamento. Disse ter sérias dúvidas sobre o caráter de Eve após tudo o que aconteceu. Eu a amo, ele disse, mas essa situação me mostrou lados dela que eu nunca tinha visto, a forma como ela manipula pessoas, distorce a verdade e usa chantagem emocional. E isso me faz repensar tudo. Colby também compartilhou algo que confirmou minhas suspeitas, e Eve havia admitido, durante uma discussão, que todo o plano do casamento foi parcialmente orquestrado pela minha ex-esposa. Aparentemente, ela via isso como uma oportunidade de reconciliar as famílias, mas também como uma chance de ser celebrada e homenageada em um evento pago por mim. Minha ex vinha alimentando o senso de direito de Eve, incentivando-a a resistir aos meus pedidos irracionais. Perguntei a Colby quais eram seus planos a partir dali. Ele respondeu que precisava de tempo para pensar se poderia seguir em frente com alguém que demonstrou tanta falta de empatia e honestidade. Ele me agradeceu por ter lidado com a situação com dignidade e por não tentar colocá-los contra Eve, o que aparentemente o impressionou, já que Eve e a mãe vinham tentando ativamente me pintar como vilão. No momento, não há casamento à vista. O GoFundMe de Eve arrecadou menos de $2.000 dos 85.000 da meta, em sua maioria, doações de amigas da mãe. Colby está reconsiderando completamente o relacionamento. Minha família, que inicialmente estava dividida sobre o assunto, agora em sua maioria entende minha posição, especialmente depois de ver o comportamento de Eve e ouvir toda a história. Eve não entrou mais em contato comigo desde o convite passivo-agressivo. Minha ex tentou ligar de outros números depois que a bloqueei, mas bloqueei esses também. Ouvi de familiares que Eve tem dito às pessoas que o casamento foi adiado, não cancelado, e que ainda espera que eu caia em si. Edite. Para quem perguntou sobre Colby, sim, eu sinto pena dele. Ele me parece sim um bom rapaz, que acabou ficando meio que preso em uma situação terrível e estranha como essa. Disse a ele que não guardo nenhum tipo de rancor quanto a ele, muito pelo contrário, aconteça o que acontecer entre ele e Eve. Alguns perguntaram se acredito que Eve tentará se reconciliar quando o dinheiro do casamento realmente acabar. Talvez. Mas, se tentar, será em outros termos. Nos meus termos. Eu consigo perdoar muita coisa, mas não posso esquecer o que essa situação revelou sobre o caráter dela. A atualização 2. Já se passaram quase 2 meses desde minha última atualização, e eu não planejava postar novamente. Mas tanta coisa aconteceu que senti que devia encerrar essa história com uma conclusão. Primeiro, a maior novidade, Colby e Eve encerraram oficialmente o noivado. Colby me ligou há cerca de 3 semanas para contar. Disse que o relacionamento vinha se deteriorando desde o início da confusão do casamento, e que eles finalmente decidiram terminar após uma briga acalorada em que Eve o acusou de ficar do meu lado em vez de apoiá-la incondicionalmente. Colby parecia aliviado, o que já diz muito sobre o quão tóxico tudo havia se tornado. 2 semanas após o término, recebi um e-mail longo de Eve. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas foi o mais próximo de autorreflexão que vi dela durante toda essa história. Ela reconheceu que talvez tenha sido insensível com meus sentimentos em relação aos preparativos do casamento. Disse que se sentiu presa entre mim e a mãe, com as duas partes a puxando em direções opostas. Alegou ter sido pressionada pela mãe para incluí-la em destaque no casamento, enquanto achava que eu estava usando o dinheiro como forma de controle. Disse ainda que após todo esse turbilhão de eventos, e depois de ter perdido bastante, ela finalmente teve uma epifania e começou a enxergar as coisas como elas realmente são.
Demorei alguns dias para pensar na resposta. No fim, disse que entendia que ela se sentirá no meio do fogo cruzado, mas que as decisões que tomou demonstraram um desrespeito fundamental pelos meus sentimentos. Lembrei que nunca tentei excluir totalmente a mãe do casamento, apenas me opus a que ela tivesse papel de destaque e ao fato de o amante dela estar presente enquanto eu arcava com todos os custos. Apontei ainda que Eve havia escondido seus planos deliberadamente até garantir meu compromisso financeiro, o que mostrava manipulação, não apenas confusão. Uma semana se passou sem resposta. Então, de repente, no domingo à tarde, minha campainha tocou. Era Eve, sozinha e chorando. Foi nosso primeiro encontro cara a cara desde aquela intervenção na minha casa. Quando se acalmou, Eve revelou várias coisas que ajudaram a entender, embora não justificar, seu comportamento. Depois do divórcio, minha ex passou anos reescrevendo a história aos poucos. Se apresentou para Eve como vítima de um casamento infeliz que havia finalmente encontrado a verdadeira felicidade com o ex-amante. Me pintou como controlador e amargo. Eve disse que nunca acreditou completamente nessa narrativa, mas admitiu que ela influenciou sua visão ao longo do tempo. Mais importante, Eve confessou que a mãe foi quem orquestrou a maior parte do drama do casamento. A ideia de que ambas me acompanhariam até o altar não partiu dela, foi sugestão da minha ex, apresentada como uma forma de curar velhas feridas. As colocações na mesa, que me deixavam ao lado da minha ex e do marido dela, também foram ideia da minha ex. Eve confessou que a mãe a orientou explicitamente a não discutir esses planos comigo até que eu já tivesse confirmado o pagamento, sabendo que eu provavelmente me oporia. A revelação mais chocante veio quando Eve me mostrou mensagens da mãe após eu retirar o apoio financeiro, e minha ex havia prometido ajudar com os custos do casamento, mas, conforme a data se aproximava, começou a dar desculpas e acabou admitindo que não tinha condições de contribuir quase nada. Isso deixou Eve entre cancelar o casamento dos sonhos ou tentar me manipular para pagar tudo, apesar da minha recusa. Ela escolheu a segunda opção, incentivada pela mãe. Perguntei por que não tinha confessado antes, especialmente depois de ver como isso afetava o relacionamento com Colby. Ela respondeu que tinha orgulho demais para admitir que estava errada, e que se deixou ser manipulada, achando que recuar seria trair a mãe, que havia pintado toda a situação como uma luta pela lealdade. Embora eu tenha valorizado a honestidade tardia de Eve, deixei claro que a confiança foi profundamente abalada. Disse que reconstruir nosso relacionamento exigirá tempo, respeito e sinceridade constantes. Quanto à minha ex, Eve contou que o relacionamento entre as duas também se deteriorou bastante depois que a mãe admitiu não poder ajudar financeiramente, apesar das promessas. Eve começou a questionar o caráter e o comportamento da mãe, percebendo um padrão de manipulação que ia muito além do casamento. Atualmente, elas não se falam. Minha ex continua tentando me contatar de várias formas, mas mantenho minha política de não comunicação. Pelo que ouvi de Eve e outros, ela agora anda dizendo que eu envenenei Eve contra ela, reescrevendo a história mais uma vez. Quero agradecer à comunidade uma última vez. Muitos perguntaram se pretendo ajudar Eve financeiramente de outras formas. Por enquanto, deixei claro que ela precisa ser totalmente independente. Aos 27 anos, sendo uma mulher adulta agora, isso não é nada além do mínimo, independentemente do que aconteceu. Ela parece compreender e respeitar esse limite. Sobre Colby, alguns perguntaram se ainda estamos em contato. Trocamos algumas mensagens, ele me atualizou sobre a decisão de terminar com Eve, e eu desejei boa sorte. Ele parece um bom rapaz que escapou por pouco. Sinceramente? Para quem disse que eu deveria ter contado sobre o caso da mãe dela há anos, talvez tenham razão. Achei que estava protegendo Eve ao esconder os detalhes mais dolorosos até que ela fosse adulta. Mas essa escolha deu a mim anos para moldar a narrativa sem oposição. E, para quem perguntou sobre o dinheiro já gasto, Eve perdeu cerca de $5.000 em depósitos não reembolsáveis. Muitos também perguntaram se acredito que o pedido de desculpas dela foi sincero ou apenas resultado de ter perdido o noivo e o apoio da mãe. Só o tempo dirá. Estou cautelosamente otimista, mas com os limites bem definidos. Comentários sobre o relato. Primeiramente, no momento em que a filha disse a seguinte frase para o Op, você está arruinando minha chance de ter um casamento dos sonhos. A resposta merecida para ela deveria ter sido, e querida, como você é filha da sua mãe, não tem problema, podemos fazer o seu casamento dos sonhos da próxima vez. Ou talvez da seguinte. Mas, ainda assim, era claro que a ex-esposa do Op estava sussurrando no ouvido da filha, e usando-a como instrumento para reviver o mesmo drama que ela criou anos atrás. Existem pessoas que adoram viver na confusão e na desgraça. Mas o Op agiu perfeitamente, se mantendo firme na sua decisão de não financiar uma situação dessas, e foi isso que fez com que a sua filha aparentemente conseguisse enxergar a verdadeira natureza de sua mãe, amadurecer, e provavelmente evitar de seguir o mesmo caminho dela. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like,
hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.